como a parte de ensino ambulatorial foi um dos temas que foi sugerido, né, eu convidei a professora Silvânia, que é professora da Universidade Federal de São João del Rei, do campus de São João del Rei. E a Silvânia, ela fez o mestrado aqui na Unifenas, e o tema do mestrado dela foi sobre o ensino ambulatorial, né? Inclusive, depois ela escreveu um manual com técnicas, né? Um manual sobre o ensino ambulatorial na atenção primária. Por isso, então, que a professora Silvânia estudou isso mais do que todos nós, e ela está aqui para nos ajudar e para fomentar a nossa discussão, né? Silvânia, fica à vontade, se você quiser complementar a sua apresentação, e agora a bola está com você. Nossa, depois de todas as apresentações, eu estou achando que eu vou precisar de aprender com todo mundo. Eu agradeço, né, o professor Toledo e a ABEM o convite, fiquei muito feliz. E, assim, o meu objetivo não é colocar todas as técnicas que a gente tem, eu vou falar um pouco só da que a gente usa mais. E agora eu fiquei muito nervosa para falar, gente. Deixa eu relaxar aqui de novo. Eu fiz um apanhado, a gente vai falar um pouco sobre as técnicas, algumas técnicas no período clínico, e algumas avaliações que a gente acaba usando mais como técnica de ensino, né, de aprendizado, do que de avaliação em si. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Gente, meu computador está querendo fazer alguma coisa aqui, espera só um pouquinho. Não deixa não, fala com ele que não está na hora de fazer. Não, já. Onde que eu vou compartilhar essa minha tela? Meu Deus. Está compartilhando? Não, né? Não, ainda não. Não, você clica aqui na setinha, no apresentar agora, né? Tá meu computador, não está indo. Acho que agora vai. Já está indo? Ainda não, Silvana. Nossa. Eu vou apagar minha câmera, que eu acho que está meio lento aqui. Faz alguma diferença? Eu não sei. Não está compartilhando? Agora está entrando. Ah, aí. Tá. Agora entrou. Então, a gente vai falar um pouquinho das técnicas. Clica só no ocultar. Oi? Está mutado? Nossa, ocultar. Não, clica no ocultar. Aí, agora está ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem. Eu mudei um pouco do ambiente ambulatorial para ambientes reais de prática. Na introdução, a gente vai entender um pouquinho por quê. E, de modo geral, vou dar um leve... falar um pouco sobre os novos cenários do ambiente, do porquê, das técnicas no período pré-clínico e clínico, e as técnicas de avaliação. Com a reestruturação, então, do serviço do ensino em saúde, com as novas diretrizes curriculares do ano de 2001, e que foram reforçadas para o ensino médico no ano de 2014, a gente precisa de trazer um aprendizado ativo, estimular uma visão crítica e reflexiva dos alunos, usar a atenção primária à saúde, né, a rede do SUS, como um campo de aprendizado, e integrar o ensino, o serviço e a comunidade. Estimular o aprendizado ativo. Desculpa, gente. E a visão crítica no ensino teórico, até que é o que a gente faz mais. Na prática, isso ainda tem muita dificuldade, né? A gente acaba tendo ainda um modelo de transmissão de conhecimento. Com isso, gerou novos cenários de prática, com o objetivo de gerar um novo perfil de egresso, né? O novo perfil, então, seria um médico que vai compreender o SUS, né, a dinâmica do SUS, que vai entender
que os determinantes sociais, eles causam impacto no processo no processo de saúde e doença, né, de um modo geral, o médico que vai saber trabalhar em equipe e, como sempre, já as habilidades técnicas inerentes ao médico. Esses novos cenários, então, de prática, onde a gente pode estar trabalhando, seria o ambiente domiciliar, né, com as visitas domiciliares, internação domiciliar, as cirurgias ambulatoriais dentro das unidades básicas de saúde, hospitais dias, atividades educativas, né, que a gente trabalha muito, ensino em escola, ensino em igrejas, em vários locais, como ensinar o aluno a ensinar nesse ambiente, centros ambulatoriais especializados, né, e a unidade básica de saúde, mas dentro da visão da equipe de saúde da família. Então, seriam os novos cenários para ensino de prática. Então, as metodologias que a gente precisa de usar metodologias que vão abranger tudo isso que eu falei antes. E precisam ser metodologias que façam com que o aluno tenha uma reflexão sobre o ambiente que ele está trabalhando. A fase pré-clínica, então, a gente precisa principalmente dessas metodologias que vão trazer essa metodologia reflexiva, né, porque eu vou estar ensinando nesse ambiente pré-clínico, rede de atenção, cuidado, como comunicar com a comunidade. Então, preciso de práticas que tragam mais essa reflexão do aluno. Então, são práticas que vão ter que valorizar habilidades de comunicação, a visão dos determinantes sociais, a promoção à saúde, a postura ética, o cuidado e a organização do trabalho e da gestão, principalmente, que é uma coisa que a gente não via muito antes na medicina. O primeiro método que a gente pode estar usando é o arco de Maguerês. O Maguerês usou pela primeira vez em 1960 para ensinar operários, né, para controle de operários, e com isso Bordenave trouxe para o ensino, fazendo algumas reformulações. No arco de Maguerês, o papel do professor é mais de informação. O professor, ele não tem uma... Como é que fala? Ele não organiza a sessão, nada disso. Ele fica mais como uma fonte de informação. Lima coloca que é a metodologia que se tem menos controle, mas é que tem um resultado melhor em cima da reflexão, em cima de conhecimento, de aprendizado do aluno. Então, a esquematização do arco de Maguerês seria: a gente insere o aluno numa realidade, né? Através dessa realidade que o aluno é inserido, ele vai observar e vai levantar os problemas. A gente não consegue saber qual problema que o aluno vai levantar, né? Ele traz vários problemas. Dos vários problemas que ele encontra, a gente encontra ele decide, né, qual problema que ele vai estudar, em qual problema que ele vai intervir. Através desse problema, ele vai teorizar, vai estudar, vai achar soluções, trazer hipóteses de soluções, e através do estudo dessas soluções, a gente vai aplicar a realidade. Mas isso tudo é determinado pelo aluno. Tá? Isso pode ser feito em grupo, pode ser feito individual, mas sempre dentro da comunidade, da realidade que a gente quer. Onde que a gente pode estar aplicando, então, o arco de Maguerês? Quando a gente vai trabalhar com gestão, quando a gente vai trabalhar com assuntos comunitários, sociais, equipe de saúde, até mesmo dentro do projeto terapêutico singular, para quem trabalha com assistência à família, atenção à família, a gente sempre faz o projeto terapêutico singular, a gente pode usar o esquema do arco de Maguerês para isso. Gente, tem umas horas que eu disparo, vocês me param para falar, e qualquer dúvida também no meio, vocês vão me perguntando. O aprendizado baseado em projetos também é muito parecido com o arco de Maguerês. A diferença do aprendizado baseado em projetos é que aqui o professor, ele traz o objetivo de ensino, ele programa o que vai ser aprendido nesse período.
Mas, de qualquer jeito, ele precisa de trazer um problema real, né, dentro de onde ele for trabalhar. Ele precisa sempre de ser um trabalho cooperativo, ou seja, vai ser sempre em grupo, tá? E ele, igual eu já falei, ele vai trazer um roteiro elaborado. O planejamento, então, do aprendizado baseado em projetos, a gente vai começar sempre com o objetivo do aprendizado. A gente precisa sempre de achar um problema motivador, né? Não pode ser uma coisa muito sem sentido para o aluno. Para a gente descobrir esse problema motivador, a gente precisa de mapear esse projeto, o que a gente espera desse projeto, e além do que eu espero desse projeto, qual é a real necessidade dos alunos que vão participar, né? Sempre quando eu preciso de planejar avaliação, feedback, se realmente eu estou alcançando as habilidades e os produtos que são esperados, e eu sempre preciso de fazer essas avaliações individuais e em grupo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação. Eu preciso de gerenciar esse projeto ao longo do tempo, porque não é uma coisa de um dia para o outro. Então, assim, eu preciso de manter o foco e a motivação desses alunos, eu preciso de estabelecer e cobrar prazos, e eu preciso sempre de reconhecer quais aprendizados estão sendo adquiridos por aqueles alunos. O aprendizado, então, baseado em projetos, ele pode ser usado quando a gente está falando sobre redes de atenção, o funcionamento das equipes de saúde da família, quando a gente fala de adscrição de clientela, né, da territorialização, e quando a gente está fazendo estudos epidemiológicos também, a gente consegue usar o aprendizado baseado em projetos. Esses dois, eu coloquei só esses dois na fase pré-clínica, porque eu acho que acaba que é o que a gente consegue abranger mais os objetivos desse período, né, que é uma visão ampla do aluno, capacidade de comunicação. Então, com esses dois métodos, a gente consegue abranger isso. Na fase clínica, onde o objetivo, na verdade, é que o aluno tenha habilidades técnicas, de competência do atendimento médico em si, né, que fala que a fase clínica é quando aprende, o aluno está na presença do paciente, como é que fala, é a rotina do médico mesmo, né? A gente já precisa de métodos que vão enfatizar a capacidade de gerenciamento de casos clínicos, de habilidades para a prática da medicina baseada em evidência, que é muito importante, e reforçar as competências adquiridas ao longo do curso. Foram os conhecimentos e habilidades e atitudes ao longo do curso. Algumas das técnicas, a gente tem o SNAPS, que na verdade é um mnemônico de apresentação de caso clínico, né? O objetivo, então, é que o aluno faça uma apresentação objetiva desses casos, que ele verbalize de uma forma clara, que ele otimize o tempo dessa apresentação, e no final que ele organize o que ele fez, tá? O mnemônico, então, o S significa que ele vai, na apresentação, ele vai sumarizar, vai resumir o caso, né, e os diagnósticos. Ele vai, no N, ele vai colocar alguns diagnósticos diferenciais, de 2 a 3. No A, ele vai analisar, ele vai te explicar o porquê daqueles diagnósticos diferenciais. O P, ele vai sempre fazer uma pergunta para o preceptor, de modo a esclarecer uma dúvida dele, do aluno. O terceiro, ele vai coordenar, ele vai planejar o atendimento, né, como ele vai manejar aquele caso. E o S significa que ele vai, no final, de tudo que ele expôs, ele vai definir um objeto, alguma coisa que ficou em dúvida, uma coisa mais pontual, que ele tenha dúvida daquele caso para ele estudar. Então, um paciente, por exemplo, um paciente hipertenso, ele ficou na dúvida da medicação, de qual a primeira escolha, alguma coisa assim, então ele vai pontuar isso para levar para casa, para estudar, e no próximo encontro ele vai trazer a resposta. Então, sempre lembrar que isso é pontual, não é um texto falando da hipertensão inteira, de cabo a rabo, diagnóstico, epidemiologia, tudo isso, é uma coisa muito pontual. Então, isso agiliza a apresentação dos casos.
e incentiva o aluno a estar estudando em casa. O SNAPS, então, ele pode ser aplicado em todos os ambientes que tenham atendimento clínico. Então, na visita domiciliar, que ele vai fazer uma consulta, no ambulatório, na urgência, então, tudo isso a gente pode estar usando essa técnica. Uma outra técnica também para caso clínico é o Omina Preceptor, onde, diferentemente, muito parecido, né, mas diferente do SNAPS, aqui a gente já traz algumas perguntas já direcionadas, também de uma forma a resumir a apresentação do caso, tá? E de modo que aqui deixa um pouco mais aberto para o aluno tá colocando mais, interagindo mais com o preceptor, né? Então, a gente chama as 5 perguntas, a gente chama de 5 microhabilidades para o ensino clínico. A primeira pergunta a gente sempre faz para ver se o aluno está entendendo, está interpretando aquele caso clínico de forma correta, né? Geralmente, como eu falei, são questionamentos amplos, a gente pergunta o que você acha desse caso, porque se a gente faz pergunta muito objetiva, como é que fala? Corta a comunicação e não, assim, a gente não abre espaço para o aluno colocar as ideias dele, né? A segunda pergunta que a gente vai formular é para saber o conhecimento do aluno. Então, por que você interpretou o caso daquele jeito? Por que você pensou desse jeito? Porque isso a gente puxa todos os aprendizados passados do aluno, né? A terceira pergunta é para a gente sedimentar. Então, aqui a gente vai dar uma informação para o aluno, vai passar uma informação para ele a respeito daquele caso, mas de uma forma muito básica. A gente evita de trazer coisas muito específicas de cada assunto, até mesmo para fazer com que o aluno tenha curiosidade, procure em casa depois, tá? E para a gente sedimentar o que ele já aprendeu até naquele momento. Tá? A partir do momento que percebemos que aquilo está sedimentado, a gente pode dar um segundo passo e trazer mais informações, né? Fazer um feedback positivo, sempre está mostrando ao aluno as coisas que ele fez corretamente, né? Incentivando, você avaliou muito bem o seu paciente, né, a sua colocação, a sua explanação a respeito do diagnóstico foi correta. Então, sempre a gente fazer isso, e sempre lembrar que a gente precisa de corrigir de forma imediata o que está acontecendo, o que a gente percebeu que não está correto, né? Não corrigir só mostrando os erros, mas uma correção fazendo com que o aluno tenha... com que ele reflita com as atitudes, com que ele reflita com as falas dele, e naquilo que ele percebe, na questão clínica, sugerir livros que ele possa estar procurando, artigos que ele possa estar lendo, para fazer as correções dele na questão clínica. Os objetivos, então, sempre são esses questionamentos amplos, para a gente deixar a comunicação muito aberta, o aluno ter liberdade para estar falando. Com isso, a gente consegue avaliar o conhecimento desse aluno, a gente consegue transmitir o conhecimento básico, e, através do conhecimento básico que a gente está transmitindo, nós vamos incentivar a aquisição de novos aprendizados. A aplicação, então, ele pode ser novamente aplicado em qualquer período, desde que tenha essa avaliação clínica, até o atendimento direto do paciente. O agendamento em ondas, na verdade, ele não é uma metodologia de ensino em si, ele é uma metodologia de distribuição dos alunos dentro dos ambulatórios. Então, o propósito dele, na verdade, é otimizar o funcionamento do serviço, otimizar o aprendizado do aluno, o trabalho do preceptor, né, e a atenção que é dispensada ao paciente. Como que funciona, então, o método? Nós dividimos os pacientes em 2, os pacientes de consulta e de retorno. Os de consulta, geralmente, de primeira consulta, a gente deixa apenas 2 pacientes, porque nós vamos dividir a turma em 2. Uma turma vai ficar com o retorno e o preceptor no primeiro horário,
né? E a outra turma vai ficar com a primeira consulta. Quando termina a primeira consulta, os alunos chamam o preceptor fora do ambiente do consultório em si, né? Discute longe do paciente, e aí que os alunos vão apresentar o que eles acharam na avaliação clínica deles. As dúvidas que surgirem nessa consulta, eles voltam para a sala na presença do paciente, aí o preceptor, aí já acompanhados do preceptor, são sanadas essas dúvidas e é chegado ao consenso do qual vai ser a conduta deles. Isso é importante, esse é o primeiro momento da aula, né? No segundo momento, a turma que estava no retorno vai para a primeira consulta, por isso que só agendam 2 pacientes para a primeira consulta, e a primeira turma que estava com a primeira consulta vai para o retorno junto com o preceptor. A quantidade de retorno vai ficar a critério do preceptor, de acordo com a dinâmica dele, se ele já tem mais, como é que fala? Se ele tem mais capacidade, se tem mais confiança de deixar os alunos, então às vezes ele marca mais retorno, isso vai depender do preceptor. O que esse método traz de bom? Ele gera autonomia nos alunos, porque eles vão ficar sozinhos, né? Eles estão sozinhos com o paciente. Gera um feedback imediato, né? Porque ao mesmo tempo que você discute com o preceptor, você volta na sala e vai discutir com o paciente as propostas de tratamento. Ele serve como uma avaliação da prática do aluno, né? Serve de acompanhamento. O aluno consegue ter uma sequência de acompanhamento do paciente, porque o que a gente faz? Os alunos que atendem a primeira consulta, no retorno, a gente tenta colocar esses alunos junto com o paciente que era de retorno, a gente tenta manter o mesmo, gente, eu confundi as palavras todas, espera aí. Consegue manter o mesmo aluno com o paciente, porque aí ele dá sequência no acompanhamento do paciente, né? Com isso, a gente aumenta o tempo do ambulatório, consegue atender vários retornos, aumenta a segurança tanto do paciente, né, tanto do aluno, que fica mais seguro, sabendo que o preceptor está ali com ele, quanto do preceptor também, que consegue intervir na conduta direta do aluno. Novamente, a aplicação do agendamento de ondas, ele acaba sendo só para ambulatórios mesmo, porque precisa desse revezamento de primeira consulta, de retorno. A gente não consegue fazer isso em visitas domiciliares e outros ambientes de prática. Como eu falei, os métodos avaliativos, existem alguns métodos de avaliação que a gente acaba usando como métodos de ensino também. E o mais importante da avaliação é que a gente mostre para o aluno e que a gente enxergue a avaliação mais como um método de aprendizado, do que como um método punitivo, que é o que a gente acaba enxergando, todo mundo enxerga o método avaliativo como punitivo, né? Os objetivos, então, de uma avaliação é orientar o aluno para que ele saiba o que ele já adquiriu até o momento de conhecimento, a gente mostrar onde existem os problemas, né, e mostrar e ajudar a superá-los, a como a gente pode superar esses problemas. Então, na verdade, esse é o objetivo da avaliação. Existem algumas categorias de avaliação, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. O Toledo já falou que vocês vão falar um pouco sobre avaliação formativa no próximo encontro. E, na verdade, a avaliação que mais nos interessa agora. A gente precisa realmente de uma avaliação diagnóstica que vai me pontuar, vai me situar como está aquele aluno, como está aquela turma naquele momento. Avaliação formativa, que é aquela que eu acompanho, né, de modo geral, acompanho a turma ao período de tempo, eu consigo avaliar a evolução. E a somativa, que é aquela que vai apenas classificar o aluno se ele tem condição ou não de passar para o próximo nível. Existem as formas de avaliação de heteroavaliação, que é aquela que o professor simplesmente avalia, a interpares, que é uma das que mais nos interessa, na qual o aluno avalia, se avalia e avalia os colegas e avalia o próprio professor, e a autoavaliação, na qual
o aluno vai se autoavaliar. Eu falei autoavaliação no Interpares. Interpares, o aluno avalia o contexto em que ele está. Desculpa, gente. Quando eu vou escolher um método avaliativo, eu preciso saber o que eu estou querendo avaliar e para que eu estou querendo avaliar aquele aluno. Então, uma das avaliações que a gente tem e que a gente pode usar como métodos de ensino é o portfólio reflexivo, né? É uma avaliação formativa. O portfólio sempre é num período determinado, ele vai sempre ter que trazer uma reflexão daquele período, né? Ele pode ser autodiagnóstico, né? O aluno mesmo pode, através do portfólio, ele avaliar como ele está. Ele pode ser formado por vários produtos, então a gente pode colocar dentro do portfólio um atendimento clínico, a gente pode colocar dentro do portfólio o resumo de um estudo qualquer do aluno, tá? E, na verdade, é uma das melhores correlações de ensino e aprendizagem que a gente tem, porque a gente consegue avaliar o aluno durante esse período, tudo que ele conseguiu, todos os ganhos dele nesse período. Os tipos de portfólio que a gente tem, são os de display, no qual você avalia apenas tem apenas uma avaliação de um ponto qualquer desse portfólio, né, não especificamente um ponto X. A de demonstração de trabalho, no qual a gente escolhe o melhor trabalho, o que também não traz muito significado, e o portfólio, que é chamado de trabalho, que é esse portfólio que nos interessa, que vai trazer toda a história, vai colher toda a história do aluno ao longo desse trajeto. Os critérios, então, de monitoramento que a gente pode usar no portfólio, que é difícil, às vezes, de avaliar, a organização desse portfólio, se ele vai demonstrar quais os conhecimentos que ele obteve e se ele aplicou esses conhecimentos em algum momento, e as reflexões do aluno, que mostram que ele teve um progresso de aprendizado. Com relação a ser um portfólio reflexivo, né, na qual o aluno se enxerga, consegue interar com o meio onde que ele está vivendo, né, que ele está fazendo uma reflexão ativa do que ele está vivendo, existem alguns instrumentos para a gente avaliar isso. Existe um instrumento que chama Reflect, que a gente avalia se o aluno está tendo uma reflexão crítica ou não. Então, aqui, de modo geral, nessa tabela, tem os critérios de avaliação, da qual, se a escrita dele reflete ou não essa crítica dele, né? Então, a gente consegue avaliar se ele tem ou não essa ação reflexiva ou se ele tem uma reflexão crítica mesmo. Então, a gente vai ver a qualidade da redação, se o aluno se insere naquele portfólio, naquela escrita dele ou não, se ele consegue descrever conflitos, né, e os dilemas que são pertinentes àquele momento, se ele percebe as emoções dele, tá? E se ele consegue fazer uma análise geral do que está acontecendo. Então, esses são alguns pontos do Reflect. Para a gente avaliar portfólio, existem vários, vamos chamar de checklist, né? Um é o da Unifenas, que eu coloquei aqui para a gente, onde a gente tem o item para ser avaliado, né? E os critérios que a gente vai avaliar, e cada um desses critérios, ele vai ganhar uma pontuação, tá? Então, isso norteia o nosso conceito, a nossa avaliação, porque só ler um portfólio, às vezes, fica difícil da gente pontuar aquilo, tá? Então, é muito importante, quando for trabalhar com portfólio, a gente deixar isso muito, muito estruturado. O que a gente está avaliando, qual é esse critério de avaliação, para a gente poder pontuar corretamente. A aplicação do portfólio, então, fica para todos os cenários de prática, né, sem exceção, a gente consegue colocar portfólio em urgência, a gente consegue em atenção domiciliar, em atenção comunitária, né, então o portfólio, e para todos os períodos, do 1º ao 12º período, e até para quem atende residência, a gente consegue colocar na residência também. Tá? O feedback também é uma outra
é uma outra avaliação também, que na verdade a gente chama que é uma avaliação que a gente vai ver as habilidades e as atitudes dos alunos. O feedback, ele sempre... O que é importante do feedback? Porque ele tem o poder de mudar. Quando a gente faz um feedback bem feito, a gente consegue mudar as atitudes, a gente consegue mudar muita coisa do aluno. E quando a gente faz essa mudança passa a ser aprendizagem. Então, o feedback também acaba sendo não só um método avaliativo, mas também um método de aprendizagem. A gente sempre tem que lembrar que esse feedback tem que ser positivo, ele tem que ser imediato, né? E sempre referente a comportamentos e condutas do aluno naquele meio, sem julgamentos pessoais. Então, para a gente evitar julgamentos pessoais e para a gente existe um passo a passo desse feedback. Então, a gente sempre começa um feedback com a autoavaliação, é bom sempre começar com a autoavaliação do estudante, para ele refletir o que ele está fazendo de bom, né? A gente sempre elogiar, sempre colocar os comportamentos que foram corretos, observados ao longo desse tempo. Então, isso aumenta a autoconfiança do paciente, do aluno, né? A gente vai perguntar para o estudante o que ele poderia ter feito melhor. A gente nunca fala o que ele fez de ruim, então a gente sempre pergunta o que ele poderia ter feito melhor, porque isso faz com que ele reflita sobre os pontos fracos dele. Apontar, né, com sugestões de melhora, né, apontar essas mudanças, igual eu falei, às vezes leituras, às vezes sempre um exemplo correto, né, para que ele grave o que é bom daquele feedback. E no final desse feedback é sempre bom a gente pedir para que ele faça um planejamento das coisas que ele pode melhorar, né, para que ele planejar. Então ele coloca que ele vai estudar mais vezes na semana. Estou sugerindo aqui, tá, gente? E aí a gente está checando isso, perguntando, olha, e aí, você ficou de estudar toda terça-feira? Você estudou? Para a gente checar os progressos desse aluno, tá? A aplicação do feedback, novamente, é em todos os períodos, né? Não tem em todos os ambientes de ensino, em todos os ambientes reais, a gente consegue aplicar o feedback. O mini exercício clínico avaliativo, né, que é o mini-SEX, na verdade, ele é uma técnica de avaliação simulada, mas a gente pode trazer isso para a área, para a prática, né, porque, na verdade, ele vai avaliar habilidades clínicas dentro de uma consulta, dentro de um ambiente real médico. A gente faz um checklist, né, com alguns quesitos que o professor vai estar avaliando nesse aluno. Cada um faz o seu checklist, a gente coloca a história clínica e os descritores do que eu espero daquele aluno e se ele está alcançando ou não. Sendo que no final a gente vai fazer uma avaliação global desse aluno, tá? Então, acaba que o mini-SEX ele vai ter uma aplicação só em ambientes onde tem atendimento real do aluno, né, do aluno. Então, pode ser urgência, pode ser ambulatório, e a gente consegue colocar também, às vezes, em visita domiciliar, porque dependendo do que a gente estiver avaliando, o mini-SEX, a visita domiciliar acaba sendo uma consulta, né, um ambiente real. A avaliação conceitual e temizada, na verdade, é a avaliação global do aluno. Ela vai pegar, diferente lá do mini-SEX, que faz uma avaliação global do aluno num atendimento médico, a conceitual e temizada, ela vai avaliar o aluno ao longo de um período, né? Ela vai também avaliar algumas esferas da competência, tanto técnica quanto humanística, né? Também pode ser feita através de checklists. Outra da Unifenas, né, Toledo, enchi da Unifenas aqui, ó, que a gente vai colocar a data, se o aluno foi ou não, e algumas coisas que a gente pode estar apresentando. Eu coloquei aqui em maior a qualidade da história clínica, né, se ele registrou ou não, a gente vai estar sempre pontuando. A gente dá pela escala de Likert, né, a gente dá um ponto de 0 a 5 se ele conseguiu
ou não. Existem várias coisas, conhecimento médico, julgamento clínico, interação com outros membros da equipe, capacidade de autorreflexão. Então, cada uma dessas coisas, o aluno, a gente vai colocando para o aluno se ele está alcançando ou não, né? Aplicação da avaliação conceitual itemizada, novamente, a gente pode aplicar em vários períodos do ano, né? E não só para quando no atendimento clínico, a gente consegue colocar isso quando a gente está avaliando se o aluno está aprendendo a respeito de gerência, algumas outras situações, lá no princípio, nos primeiros períodos. A avaliação de competências acaba sendo... Competência uma competência médica, é uma coisa muito ampla. Então, a gente tem vários atributos que vão formar a competência médica, né? Então, aqui tem alguns de Gotijo que ele coloca que interagir, o fazer, o aplicar, o saber, o demonstrar, o ser, isso tudo faz parte da competência médica. Então, ele precisa de interagir com o paciente, ele precisa de interagir com a equipe, ele precisa de saber o que ele está atendendo, né? Ele precisa demonstrar esse aprendizado, mas não é um nível hierárquico, né? Isso tudo está rodando em volta da competência, não tem, primeiro, um que é mais importante do que o outro. Então, a gente também pode usar a matriz de competência, né, para estar avaliando essas competências, senão fica muito subjetivo, né? A gente tem alguns domínios centrais e qual a competência que a gente pode estar avaliando. Alguns cenários que a gente avalia essas competências e através de qual avaliação que a gente pode estar usando, né? A avaliação conceitual itemizada, o portfólio, avaliação cognitiva, várias. E o que é mais importante da matriz de competência, e o que é onde ela serve como aprendizado também, é porque existe a avaliação do próprio aluno, tem a autoavaliação, né? Então, ele também fala o que ele consegue ou não fazer ao longo do período, né? Da primeira semana, da segunda, até a última semana de aula, o que ele conseguia. Então, ele tem uma visão dos níveis de competência, né, de como ele foi melhorando no final daquele período. E é aqui onde o aluno consegue o aprendizado dele. A aplicação a avaliação de competências também pode ficar para todos os períodos, né, dependendo, a matriz de competência vai depender do que a gente está ensinando para a gente estar montando essa matriz de competência. Os EPAs, ou os EPAs, Interestable Professional Activity, na verdade, é uma avaliação que o preceptor faz para saber se ele pode ou não deixar o aluno, se o aluno é confiável para fazer, para ter uma atividade que está relacionada com... nossa, gente, agora eu perdi. Se o preceptor confia ou não de deixar o aluno fazer uma certa atividade sozinho. Na verdade, é isso. É isso. Então, a EPA, na verdade, não é uma atividade, ela é um conjunto de competências, né, subcompetências da competência que vai fazer. Então, você consegue ter... por exemplo, o aluno consegue dar o ponto. Então, essa é uma EPA, fazer uma sutura. Então, essa é uma EPA. Então, eu preciso de medir. E sempre uma EPA, quando eu estou falando de uma EPA, eu estou falando de uma coisa bem pontual, que faz parte da profissão que eu estou avaliando. Diferente de competência, a competência é um descritor individual. Então, a gente fala, por exemplo, de capacidade de comunicação. Já a EPA é um descritor de trabalho, é uma tarefa, né, essencial para a prática daquela profissão. Então, se ele tem uma capacidade de comunicação na competência, a EPA que ele tem que ter é aconselhar um paciente. Então, quando a gente está falando de EPA, a EPA, principalmente, ela tem que ser observável, eu preciso ver o aluno fazendo aquilo, eu preciso de conseguir medir,
né? Então, se ele suturou bem, perfeito, eu consigo de ver aquela sutura, tá? E ela precisa de um tempo para ser executado, não é ao longo de um período, é um tempo pequeno para ela ser avaliada. Tá? E sempre precisa de ter uma avaliação e uma certificação para eu saber que eu estou pontuando a coisa certa. Ela reflete mais de uma competência que eu já coloquei, ela sempre exige conhecimento e habilidade de atitudes que precisam de ser treinadas ao longo do tempo, né? E ela é independentemente executável, igual eu falei a sutura. O aluno pode saber suturar, ele pode não entender o porquê que ele está suturando aquilo ali, mas ele sabe suturar. As EPAs, então, ela tem vários níveis, né, de supervisão, tem no período pré-clínico, no internato, o médico residente e o médico especialista, ele vai englobar todas as EPAs que estão ali, do pré-clínico até o médico residente. E os níveis de supervisão, a gente coloca do primeiro ao quinto, né, do primeiro ao quinto número. O primeiro nível é aquele aluno que tem conhecimento, mas ele não pode fazer ainda o procedimento, né, então ele só fica ali presente observando. E o quinto nível de supervisão é aquele no qual ele já está fornecendo supervisão para os aprendizes menos experientes, né? As EPAs, então, estão mais relacionadas com os períodos clínicos, né? Geralmente, EPA a gente acaba aplicando mais mesmo na residência, né? Que é onde a gente deixa o aluno, o aprendiz, mais sozinho, mas também no período do internato a gente pode estar aplicando essas EPAs. E considerações finais, que eu acho que eu já falei demais. Quando a gente vai escolher um método de ensino, a gente tem que estar pensando no objetivo desse aprendizado, na área de competência desse aprendizado, o período que eu estou ensinando, porque não adianta eu querer passar muita informação para o aluno, né, do primeiro período, tá? E como que eu vou avaliar esse método meu de ensino, né? Qual vai ser essa avaliação? Porque ela tem que ser condizente com esse método. Né? E lembrar que o clima de aprendizado sempre tem que ser positivo, né? A comunicação sempre deixar claro os objetivos, o que eu estou esperando desse aluno como aprendizado. Sempre que tiver oportunidade de discutir atitudes e habilidades que ocorreram naquele momento, que estão acontecendo, né? Sempre ter uma avaliação formativa, a somativa a gente precisa, mas sempre ter a formativa, um feedback construtivo, né? E sempre fazer a aprendizagem autodirigido, né? Sempre fomentar isso, sempre incentivar o aluno a estar trazendo estudos complementares, a estar aprendendo mais. Eu acho que era só isso que eu tinha para falar. Minhas referências. Muito bem, Silvana. Muito obrigado pela apresentação, bastante detalhada. Eu falei demais, mas é um assunto que acaba sendo muito extenso e a gente não encontra muitas técnicas específicas ainda para períodos de prática, principalmente nos novos cenários, né? A literatura nacional ela é muito carente sobre essa questão, né? Eu me lembro de um único livro que eu conheço que fala sobre ensino ambulatorial, que na verdade é um livro americano, não é nem um livro brasileiro, né? Existe a versão brasileira, mas é um livro americano, então a gente tem que fazer umas adequações, né? Sua apresentação foi ótima porque você abriu espaço para as novas apresentações, né? Eu falei de tudo um pouco. E aí a gente vai poder, nas próximas reuniões, então, aprofundar um pouco sobre o processo de avaliação formativa. E o outro tópico que eu não estava lembrando era a avaliação de comportamentos e atitudes. Então, a gente vai poder aprofundar esses dois temas nos nossos próximos encontros, né? Que vão ser dia 18 de outubro, por causa do recesso do dia 11, né? Dia 12 é feriado, e no dia 8 de novembro. Muito bem, gente. O Gustavo, infelizmente, teve que sair, teve um pequeno problema familiar, teve que sair da reunião.
Ele pediu desculpas por não poder ficar até o final. E agora, então, está aberta aí a palavra para a gente poder conversar, trocar experiência, discutir sobre esse assunto. Fala, Natan, fica à vontade. Primeiramente, agradecer, Silvana, aí, falou que estava nervosa, mas deu um show, né? Então, parabéns, Silvana Mello, aprendi demais aí com a sua apresentação, mesmo, acho que você fez um scoping review, assim, de tudo que se tem, né, de como ensinar e até avaliar as estratégias educacionais em serviços, em campos de práticas distintos, incluindo aí ambulatórios, mas outros também, como você coloca. Achei muito amplo, bem interessante, né? Deu vontade de aprofundar, e aí, como o Toledo colocou, né, já deixa o gancho para os próximos encontros, de outubro e novembro, né? Eu queria ver, assim, na sua opinião, professora Silvane Mello, que estudou isso a fundo, né, na sua dissertação, nos seus trabalhos aí, quais dessas técnicas, assim, no ciclo clínico, em especial, que são mais aplicadas, são mais dominadas, são mais ensinadas, digamos assim, no processo de desenvolvimento docente, nas escolas em geral que você tem contato, ou mesmo na sua, né, na Federal aí de São João del Rei, qual que é mais, o que é o commonplace, né? O que é mais intuitivo, o que o pessoal faz mais? Isso é uma pergunta. E a segunda é qual que você acha que deveria ser feita mais? Deveria ser mais ensinada, deveria ser mais promovida no nosso contexto, nos cenários de, eu acho que como o Toledo colocou, numa saturação de cursos de medicina, né? Uma saturação por uso de campos de práticas de qualidade, né? Quais que você acha que entregam a melhor aprendizagem, né, para o alunado, ao passo que garante uma melhor segurança do paciente, né? Da pessoa que está sob cuidado, que faz esse balanço entre a boa prática clínica dos nossos colegas, né, dos nossos pares, aumentando a utilidade dos ambulatórios para os sistemas locais de saúde, entrega boa segurança para o paciente e maximiza a aprendizagem. Então, são duas perguntas, né? O que o pessoal mais faz, que é mais ensinado, na sua opinião, e também o que deveria ser mais promovido entre nós, clínicos, docentes. Obrigado, Silvana e colegas. Na verdade, eu acredito que o que mais faz ainda é o método tradicional, que a gente acaba atendendo e o aluno olhando. Às vezes, aquele onda de Ferenczi, às vezes a gente acaba fazendo aquilo de uma forma um pouco diferente, né? Porque às vezes a gente deixa um aluno atendendo, vai atender outro paciente, depois a gente volta para ver o que está aquilo. Eu acho que isso são as coisas que são mais usadas ainda. Eu acho que o One Minute Precepto é o que mais abre campo para o aprendizado do aluno, porque a gente deixa livre o aluno colocar as ideias dele, o que ele achou da atividade da consulta que ele fez, vamos colocar assim, e a gente dá algumas pinceladas básicas, né, e abre caminho para o aluno pesquisar em casa. Então, eu acho que olhando em termos de técnicas, eu acho que em técnicas clínicas, pensando no atendimento clínico, né, de habilidades clínicas, eu acho que o One Minute Preceptor, ele é um método muito bom, né? Eu acho que a gente ainda está no meio híbrido, né? Algumas faculdades ainda já tentam colocar mais a prática da atividade do ensinativo, mas isso a gente trouxe muito para dentro da teoria. Eu acho que na prática isso ainda está um pouco fora da realidade. Tanto é que é difícil da gente achar muitas coisas disso na teoria, né? Como é que fala? De ensino de prática, no Brasil, de ensino de prática com métodos ativos.
né? Agora, o One Minute Preceptor, eu acho que abre muito isso, ele trabalha muito essa parte, porque você deixa o aluno pensar, né? O aluno coloca o que ele está pensando, você coloca um basal, né? Uma coisa básica para ele, e ele vai atrás do resto do conhecimento. Você faz a correção logo ali na hora. Não sei se era isso, era esse mesmo que você estava perguntando. Sim, acho que era isso mesmo, Joana, mais baseado no que você estudou e também na sua prática, né? Seria bom, talvez, outros colegas, no sentido de o que tem sido feito nos outros cursos, né? O que tem sido mais a prática e também o desejo, né? Como você coloca, você defendeu o One Minute Preceptor aí, né? Você também é médico de família, né? Aí, por exemplo, para a gente trabalhar na comunidade, como que a gente vai avaliar esse atendimento? Então, assim, são coisas que ainda a gente não acha muito na literatura. Como é feito isso? Como é feito esse ensino, né? Eu acho que uma coisa, assim, que eu falei no começo, a Silvana falou, que eu sempre falo, né? E a Silvana falou no final do slide, num dos últimos slides, que é importante a gente trabalhar, que é a questão de que, mesmo no ambulatório, a atividade didática é uma atividade planejada, quer dizer, ela tem um objetivo a ser cumprido, né? E é importante que esses objetivos eles fiquem claros, e é importante também que esses objetivos eles tenham crescendo, né? Então, o aluno que está lá no 5º período começando a atender ambulatório, ele tem objetivos que são mais simples, que são menos complexos do que o aluno do 8º período, do que o aluno do internato. Então, assim, você estabelecer os objetivos de aprendizagem para o ambulatório é muito importante, porque é o que vai orientar todo o seu planejamento, tanto de qual técnica que você vai usar, né, até qual técnica que você vai usar para ensinar e qual técnica que você vai usar para avaliar, né? Então, na época que a gente estudou, pelo menos na época que eu estudei, acho que eu sou dos mais velhos aqui, a gente ia lá para o ambulatório atender, pronto e acabou, né? Então, e hoje a gente tem a questão da simulação, né? Então a gente precisa ver também o ambulatório como uma continuação desse processo. Hoje o processo de atendimento ele começa na simulação logo nos primeiros períodos, né? Então acho que a gente tem que pensar no currículo longitudinal para essas habilidades e competências clínicas, né? Fabrícia. Boa noite, parabéns, viu, Silvana, foi excelente. Escutando você falar e a discussão agora, eu estou fazendo minha pesquisa bibliográfica, né, para dissertação, e realmente não tem muita literatura de técnicas do ensino na prática, nos cenários reais de prática, a gente quase não tem literatura na área médica. Eu tenho encontrado alguns livros na área de enfermagem, de assistência social, mas para a área médica é quase nada. E uma das coisas que me chama muita atenção é que o preceptor, o docente, como docente, a gente sempre procura muito, né, técnicas de ensino, metodologia ativa, sempre falando em metodologia ativa, mas quando a gente vai para a prática, parece que é chegar lá, atender o paciente e o aluno ver. E não é isso, a gente tem técnicas e maneira de fazer o aluno pensar, refletir e aprender mais. E na maioria das vezes, não sei se é só aqui nas escolas que eu já trabalhei, o que eu vejo é que os preceptores, principalmente, não são, os docentes também, mas os preceptores, eles não são treinados. Eles entram como preceptores porque gostam de ensinar, mas não possuem as técnicas de ensino. E isso me preocupa muito, me chama muita atenção, sendo que a gente discute tanto educação para o ciclo básico, e aí chega lá na parte clínica, eles são inseridos no atendimento sem ter
um preceptor que conheça técnicas de aprendizagem, como o aluno aprende, né? É isso. Mais dividir essa angústia que eu tenho aí. Julião, essa é a minha angústia também. Toledo, você está sem microfone. Isso aí que você falou é muito importante, né? Às vezes a gente vê aquela coisa do professor, por exemplo, chega no quinto período, no sexto período, o aluno ele está refinando a habilidade de fazer o exame físico, né? Então, é um aluno que ainda está aprendendo a percutir, que ainda está aprendendo o que é um frêmito, a diferenciar um frêmito normal de um frêmito alterado. E o professor, às vezes, não tem a sensibilidade de entender isso. Ele quer que o aluno atenda como ele atende. Aí ele chega para o aluno e vira e fala assim, você pode fazer só a ausculta, porque se a ausculta respiratória estiver normal, não vai ter nenhuma alteração. Ele está até correto tecnicamente, né? Então, assim, no seu consultório, no atendimento de urgência, você pode fazer só a ausculta. A única coisa que vai dar ausculta normal, que pode dar ausculta normal e com acometimento pleural, é o paciente ter uma pleurite, né? E que você pode não ouvir um atrito, e aí vai dar alteração no frêmito. Mas não é isso que o aluno precisa, né? O aluno precisa fazer uma anamnese completa, por quê? Porque ele está aprendendo a coletar dados, ele está aprendendo a registrar a anamnese. Ele não pode fazer uma anamnese de pronto-socorro, né? Ele tem que fazer um exame físico completo, medir a pressão em 2 posições, né? Fazer percussão, palpação, ausculta. Por quê? Porque ele está desenvolvendo essas habilidades. Então, ali, né, o ambiente de ambulatório, principalmente do quinto ao oitavo, é um ambiente de refinamento das habilidades do aluno. A gente não pode esquecer isso. Né? Não é ali, você não está ali para ensinar o aluno a atender, você está ali para ensinar o aluno a atender também. Por isso que os objetivos de aprendizagem são importantes. Né? Então, assim, objetivo de aprendizagem do quinto período, por exemplo, é exame físico e anamnese. Né? Aí lá no sétimo período, a gente pode começar a discutir de maneira, assim, cobrar do aluno propedêutica, terapêutica, diagnóstico diferencial de maneira mais aprofundada. Né? Mas se eu cobro isso no quinto período, a gente está vendo isso muito agora no Covid. Né? A gente teve aluno, a Lorena e a Maíra podem dar depoimento aí, mais algum professor, talvez, de outra instituição, aluno que chegou no sétimo período sem nunca ter atendido o paciente. Então, é um aluno do sétimo com o perfil do aluno do quinto, né? E aí ele demora mais para fazer a anamnese, ele demora mais para fazer o exame físico. Né? Então, é importante, né? Não é só atender o paciente, né? É ensinar o aluno. E aí parte daquele princípio, que a gente tem que entender a teoria da carga cognitiva do aluno, né? Para ele conseguir formar os scripts dele. Maíra. Toledo, mas isso que você está falando assim, foi exatamente isso que eu esperava achar, né? Eu dou o ambulatório para o 8º período. E aí eu esperei que eu ia chegar no primeiro dia de aula desse semestre, que foi o primeiro contato deles com pediatria, né? Que eles não tiveram. Eles são a turma da pandemia, então eles não tiveram nenhum período de pediatria. E aí eu achei que eles iam chegar totalmente crus e tal. Aí no começo, as primeiras semanas, eles estavam ansiosos, nervosos, assim, porque mesmo eles não tendo voltado à pediatria, eles voltaram uma parte de outros ambulatórios, alguns de especialidades, né? E eu vi que eles foram fluindo de tal maneira que, assim, que eles me surpreenderam muito, sabe? Eu achei que eles iam estar muito pior do que a gente viu na prática. Então, isso é bacana, porque eu acho que a vontade deles de aprender também está muito grande. A motivação deles é maior agora nesse semestre, né? Eles sabem que é o único período, assim, que a gente vai tentar reposição, mas que um período efetivo que eles vão ter de pediatria é agora, né, antes do internato. Então, a motivação deles está muito grande, está muito legal de dar aula para o 8º nesse sentido, porque antes a experiência era boa com as turmas, mas eu tinha que puxar um pouquinho mais para ter motivação, porque eles já estavam naquele ritmo de ambulatório ali há mais tempo, sabe? Eu acho que talvez o fato deles terem simulação o tempo todo, né,
do primeiro ao oitavo período, ajuda um pouco isso, né? Acelera um pouco a curva de aprendizado. Às vezes é diferente daquele aluno que não teve simulação, que não tem simulação, então nunca simulou atendimento, nunca simulou um exame físico, né? Talvez isso possa estar fazendo alguma diferença também. Mas o estímulo é muito grande, né? Esses alunos seus são alunos que fizeram, no máximo, um semestre de ambulatório todo picado, né? No último ano e meio. Exatamente. Aí eles ficam, assim, super empolgados. É até bonitinho, assim. Eu estou gostando da experiência. Teve um aluno que fez um depoimento no final do semestre passado, quando eles voltaram para o ambulatório, falando que parecia que estava no parque de diversões, né? Parecia um bando de meninos no parque de diversões, porque eles nunca tinham atendido, né? Então ficaram lá 6 meses, 1 ano sem atender, aquela expectativa de atender, e a hora que foram atender, acharam que ela via coisa maravilhosa, né? Assim, ficou muito mais a motivação do que a ansiedade pelo atendimento. Eu postei aqui, gente, para vocês, pus aqui no chat o nome do livro que eu conheço, que fala sobre o ensino ambulatorial, e o link dele na Amazon. Né? Não estou fazendo propaganda da Amazon, não, porque eu achei ele lá. Né? Então, depois, se alguém quiser dar uma olhada, é o único que eu conheço que fala sobre ensino ambulatorial. Específico, é um livro fininho. Foi o único que eu achei também. É uma leitura interessante, assim, mas a realidade é diferente da nossa. Né? Lá eles têm muito o treinamento em serviços não ligados a instituições de ensino. Né? Então, o cara credencia o consultor, credencia a clínica dele, credencia o consultório dele para o estudante de medicina ir lá. E tem a filmagem de consulta, e tem umas coisas que são um pouco polêmicas, né? Que atualmente o livro é antigo, né? Já tem mais de 15 anos, né? Coisas que talvez hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, não sejam mais aceitáveis do ponto de vista legal, do ponto de vista ético. Mas, de qualquer maneira, é uma leitura, né? Ô, Glênia, muito obrigado pela sua presença. Você é da onde, Glênia? Você chegou, a gente já estava começando. Boa noite, desculpa, gente. Eu moro em Itajubá e sou professora da Faculdade de Medicina de Itajubá e da Faculdade de Medicina da UFLA. De Lavras. Federal de Lavras. Isso, Federal de Lavras e a particular de Itajubá. Gostei muito das discussões, me enxerguei em várias discussões também, em vários desafios, né, que a gente enfrenta, são comuns aí ao meu dia a dia, e eu queria agradecer pela oportunidade de participar, espero poder participar das próximas. Eu agradeço, viu, Silvano? Parabéns pela exposição. Obrigado, Glênia. Obrigado pela presença, né? E no mês que vem nós vamos ter outras discussões. Obrigada, boa noite. Boa noite. Mais algum comentário? Vanessa, você que é novata no ensino ambulatorial aí, que dificuldade que você está tendo? Como é que foi essa experiência sua? Olá. Bom, minha experiência, na verdade, assim, eu tive uma dificuldade que quando eu entrei, eu acho que está muito no que a Fabrícia falou, assim, sabe? Eu tive algumas dificuldades de acessar os arquivos, até a Unifenas disponibiliza, né, muitos, mas foi no susto. A gente chegou, assim, né, da pandemia, eu cheguei no susto junto dos alunos. Eu achei até interessante, aprendi muito, né, com a Silvana, inclusive agradeço pela aula, viu? Foi ótima, Silvana. E eu achei interessante, porque o método, até que ela, respondendo o Natan, sugeriu que é um método que seria interessante, né, de ser aplicado, que é o OMP, eu acreditei que esse método é até um pouco intuitivo, sabe, para mim. Eu acho que na minha experiência, até como talvez aluna, eu achei esse método um pouco intuitivo e é o que eu tenho tentado aplicar. Eu sou professora de ambulatório mesmo, né, da dermatologia. Então, eu me vi um pouco nisso da Fabrícia, de ser muito clínica, gosto da vida acadêmica, estou aprendendo, já cheguei querendo, né, aplicar, assim, talvez precise de mais da parte teórica para isso,
Mas eu fiquei satisfeita que eu vi que o que eu acabo aplicando no ambulatório está muito dentro desse OMP mesmo. Eu sempre questiono para o aluno o que ele entendeu, qual a lista de problemas. Como minha área de dermatologia, eu acabo especificando mais nessa área, mas passo o exame todo com o aluno, deixo ele mostrar as alterações que ele está vendo, deixo ele tentar raciocinar em cima daquilo. Acaba que dermatologia, por ser mais específico, é difícil, né, esse conhecimento prévio da área, mas assim, achei super interessante, adorei, né, o contexto do portfólio, talvez, né, uma forma de avaliação, enfim, gostei bastante, estou aqui aprendendo muito. Que bom. A gente não pode relegar a nossa experiência prévia, né? Nós somos alunos, né? Então a gente aprendeu com os nossos professores, né? Com os bons e com os maus exemplos, né? Então, a gente aprendeu a dar aula e a gente aprendeu também como não dar aula, né? Em alguns momentos. Acho que o grande salto que a gente precisa fazer é sair do empírico, né, sair dessa experiência pessoal e acrescentando a isso a técnica mesmo, né, técnicas de ensino. Então, a gente vai ver que tem coisas que intuitivamente a gente fazia, tem coisas que a gente fazia e não sabia o nome, a gente descobre, isso aqui, né, é a técnica tal, eu já fazia isso, vamos melhorar. Então, a gente não pode achar que a gente não sabe nada. A gente sabe muito, né, a gente teve aí 6 anos de graduação, mais a pós-graduação, né, mais a residência, quem já tem mestrado ou doutorado, né, isso tudo, mesmo como alunos, nos ajudou a nos formar como professores também, né? Então, é uma experiência que ela não deixa de existir, né? Exatamente. Muito bem, gente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Nathalie também chegou depois. Nathalie, você é da onde? Nathalie é um nome que anda me perseguindo. Eu não conhecia nenhuma Nathalie. Agora eu tenho um monte, conheço um monte de Nathalie. Fiquei conhecendo um monte de Nathalie nos últimos meses. Só um minutinho que minha câmera tá falhando aqui. Pronto. Eu sou ginecologista, estou atualmente no ambulatório do Elias Diniz, com o 5º período da Uni, e atuo na atenção básica com a PUC Betim. Então, estamos aqui convidados pelo Natan. Eu iria Contagem, né? Um ambulatório de especialidade lá em Contagem, isso. Que bom, bem-vinda. Muito bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Está todo mundo satisfeito com a reunião? Muito bem. O começo é assim mesmo, né? Então, acho que a gente pode encerrar. Também já são quase 8 horas, né? Já está no horário mesmo previsto para a nossa reunião. Agradecer a Silvânia de novo pela apresentação, foi muito boa. E convidá-los, então, né, a gente vai divulgar pelos mesmos canais, e vocês fiquem à vontade para divulgar para as outras pessoas também. Essas reuniões são abertas, mesmo para quem não é associado da ABEM, abertas para professores, para curiosos e para estudantes também. Então, podem chamar os alunos para virem participar dessas reuniões, né? Então, a gente vai fazer no dia 18 uma reunião e no dia 8 de novembro outra. Também, se vocês tiverem sugestões de nomes que possam falar, alguém da instituição aí, pode ser professor, pode ser aluno, né? Então, os nossos temas são avaliação formativa, e o outro tema que a gente vai discutir esse ano é avaliação de atitudes e de comportamento e atitudes, né? Então, nós vamos falar um pouquinho do que a Silvânia falou, mas vamos falar também um pouquinho de OSCE, né? Vamos aprofundar um pouco mais em algumas situações aí na avaliação de comportamentos e atitudes. Muito bem, então muito obrigado a todos, foi uma boa reunião, né? 18 pessoas, quase 20 pessoas pensando numa primeira reunião. A gente começa assim devagarzinho, e aí a reunião vai se tornando uma coisa mais tradicional,
e a gente vai ter um público cada vez maior, né? Mas depende de vocês também ajudarem a divulgar as reuniões para a gente ter mais gente aqui para conversar, né? Então, Silvânia, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que ficaram, né, participaram da discussão. Boa noite para todos, eu que agradeço a oportunidade. Uhum. E aí a gente se vê, então, na próxima reunião, no mês que vem, a gente se encontra, tá? Tá bom, então. Um abraço, Toledo. Tchau. Tchau.